Você está no Arquivo Obscuro e hoje a história é real. Meu nome é Lucas e o que eu vou contar aconteceu comigo há 6 meses. É sobre curiosidade, sobre a burrice de achar que você pode brincar com o que não entende. Eu era obcecado pela Dark Web, não pelo conteúdo ilegal, mas pelo mistério, pelas lendas. Eu passava horas em fóruns procurando por histórias, até que encontrei um marketplace. Não um mercado de drogas ou armas, era diferente. Chamava-se A Caixa de Pandora. Eles vendiam apenas uma coisa: Mystery Boxes. Caixas personalizadas, baseadas no que o algoritmo deles achava que você merecia. E o preço? $500 em Bitcoin. O aviso era claro: você pode obter tudo ou obter o seu fim. Não haverá devoluções. Eu comprei, e essa foi a pior decisão da minha vida. A transação foi concluída. O endereço de entrega foi fornecido, criptografado. Eu usei um endereço falso de caixa postal por paranoia. A espera foi agonizante. Eu tentava racionalizar. Seriam apenas objetos roubados? Um celular antigo? Algo bizarro, mas inofensivo? 10 dias depois chegou. Não foi entregue por um carteiro comum. Foi um serviço de courier anônimo. O entregador estava encapuzado e não disse uma palavra. Apenas deixou a encomenda e foi embora. A caixa. Ela não parecia suja, mas o material parecia áspero, quase cru. Não havia fita adesiva. Estava fechada com um tipo de cera preta, com um selo impresso que parecia um olho de peixe. Eu a levei para minha mesa. Liguei a câmera, a mesma que estou usando agora, e comecei a gravar. O cheiro é a primeira coisa que me atingiu. Não era mofo, nem terra. Era metal enferrujado e algo orgânico. Um cheiro forte e doce. Eu forcei a cera. Ela se quebrou com um som seco. E então, eu olhei para dentro. Havia 3 itens na caixa. O primeiro era um diário. Capa de couro marrom gasta. Parecia antigo. As páginas estavam cheias de rabiscos, símbolos que eu não reconhecia. Eram súplicas, desesperos. E em uma das últimas páginas, um nome estava escrito, repetidamente: Doutora Evelyn Shaw. Eu pesquisei. Não havia nada. O nome parecia comum. Mas quanto mais eu olhava para a escrita, mais sentia que ela tinha sido escrita por alguém que estava sendo observado. O segundo item era um pingente. Não era ouro ou prata. Parecia osso, polido. Ele estava quente ao toque. Não importa quanto tempo ficasse fora da caixa, ele irradiava um calor leve. Eu o joguei na mesa. O terceiro item, o pior, era um mini cassete de áudio. Eu tinha um gravador antigo guardado. A curiosidade era maior que o medo. Eu o inseri, apertei play. Era a voz da doutora Evelyn Shaw, eu soube. Ela estava falando, mas as palavras eram inaudíveis, misturadas com os soluços. O sangue gelou nas minhas veias e eu parei a gravação. Não era uma encenação, era real. Eu havia comprado a prova de um assassinato, ou pior. Naquela noite, eu tentei desfazer o que fiz. Joguei os itens no lixo. Liguei para a polícia anonimamente falando sobre a gravação. Mas o caos começou. Meu computador começou a travar, não por vírus. Arquivos eram excluídos, mensagens pop-up sem remetente apareciam no meu desktop. Você deveria ter mantido a caixa fechada. Meus vizinhos começaram a me perguntar sobre os gritos. Eu moro sozinho. Ninguém gritou. 3 dias depois, no meu e-mail, recebi uma única foto. Era uma imagem em baixa resolução, o interior da minha sala de estar, tirada de um ângulo que só seria possível se a câmera estivesse acima do meu armário. Eu revirei a casa. Não havia câmeras, não havia sinais de invasão, mas eles sabiam que eu havia me livrado da caixa. Lembrei-me do pingente. O calor. Eu senti que algo ainda estava aqui.
Foi quando eu fiz a pesquisa final, mais fundo, não sobre a doutora Evelyn Shaw, mas sobre o Marketplace. A caixa de Pandora não vendia objetos roubados. Eles vendiam traços residuais, itens que haviam sido parte de eventos traumáticos, rituais ou mortes violentas. Eles não vendiam apenas coisas, eles vendiam o eco da tragédia. E a parte mais aterrorizante, em um fórum antigo da Deep Web, encontrei um post que falava sobre as caixas de testemunho. Se você as descartasse, o dono original viria buscá-las. Eu sou a testemunha agora. Eu sei que não vão acreditar em mim, mas eu não estou fazendo este vídeo para alertar. Estou fazendo para registrar. Eu não estou mais seguro aqui. Eu fechei todas as janelas, todas as cortinas. Não adianta. Eu sinto o calor dele, o mesmo calor do pingente. Eu não sei o que aconteceu com a doutora Shaw, mas sei que a tragédia dela me seguiu. Tem algo aqui, no canto. Ele quer os itens de volta. E se eu não tenho os itens, por favor, eu me arrependo. O feed de Lucas foi interrompido. Esta gravação foi recuperada de um HD externo encontrado pela polícia em 27 de 5 de 2024. O paradeiro dele permanece Boa noite, ou talvez bom dia. Não importa a hora. O que importa é que você está aqui, no escuro, ouvindo a minha voz. Eu não costumo compartilhar histórias pessoais. Eu prefiro ser o cara que as coleta. Mas esta é diferente. Ela me persegue. Ela me fez redefinir o que significa estar em casa. Você já parou para pensar que os fantasmas de hoje não são feitos de lençóis, mas de pixels? Que o verdadeiro medo reside naquilo que nos assiste através de uma lente, escondido em algum IP criptografado? Eu passei anos explorando os cantos mais sujos da Deep Web. Achei coisas que fariam seu estômago embrulhar, mas nada, absolutamente nada, me preparou para o dia em que eu encontrei a minha própria casa. Isto não é ficção. Eu moro sozinho. Sou programador, o que significa que minha vida social é basicamente nula e que eu passo tempo demais conectado. Há cerca de 6 meses, eu estava em uma das minhas expedições habituais. Eu estava seguindo um rastro, um link que prometia um arquivo de vigilância doméstica sem senha. A Deep Web é cheia desses links isca, então eu não esperava nada. Cliquei, claro, usando todas as precauções de segurança. O site era horrível, design antigo, preto e verde, sem menu, apenas uma grade de miniaturas, centenas delas. Câmeras de segurança, babás eletrônicas hackeadas, webcams, todos anônimos. Eu estava prestes a fechar a aba quando uma miniatura me chamou a atenção. Não por ser gráfica ou chocante, mas por ser monótona. Era um ângulo de sala de estar. Sofá cinza, mesa de centro e uma pilha de livros torta. Eu paralisei. A pilha de livros. Eu sou um maníaco por ordem, mas aquela pilha era idêntica à minha. A capa azul por baixo, o volume de ficção científica no topo. Eu cliquei. A transmissão carregou lentamente. A qualidade era péssima, granulada, mas a familiaridade era como um soco no estômago. Eu conhecia cada objeto naquela sala, a rachadura no gesso perto do rodapé, a mancha de café que eu nunca consegui tirar do tapete. Eu tentei racionalizar. É um modelo de sofá popular, é uma coincidência. Mas quando eu vi o quadro pendurado, aquele pôster vintage que só eu tinha comprado de um vendedor obscuro em 2018, o ar sumiu dos meus pulmões. Era a minha sala de estar, a minha casa, e eu estava vendo tudo de um ângulo que eu nunca tinha visto antes. Meu primeiro pensamento foi que era um arquivo, uma gravação antiga. Mas havia um relógio digital no canto da tela do stream e ele marcava o mesmo horário que o meu sistema. Eu fiz um teste de som. Minha máquina de lavar roupa estava ligada na lavanderia, na parte de trás da casa. Eu podia ouvir o ciclo terminando na vida real. No stream, um som metálico e distorcido surgiu, o exato ruído da centrífuga. Estava ao vivo. Eu estava sendo transmitido, agora, neste exato momento. A câmera estava escondida de forma brilhante. Olhando o ângulo, percebi que ela estava embutida no detector de fumaça, logo acima do batente da porta da sala de jantar. Eu não conseguia respirar.
Eu estava a metros de distância da minha própria sala de estar e estava assistindo a ela como um estranho. Eu tremia tanto que mal conseguia mover o cursor. Foi então que eu me vi. Eu havia saído da cozinha e entrado na sala para pegar meu fone de ouvido. Eu vi a porta se abrir e me vi caminhando, com uma latência de uns 5 ou 6 segundos. A sensação de ver a si mesmo em tempo real, através dos olhos de um predador, é indescritível. Eu não estava apenas invadido. Eu era um show, e o show tinha um público. Eu corri de volta para o computador. Eu não fechei o link. O pânico me fez agir de forma estúpida. Eu precisava saber mais. Olhei para o chat na lateral do site. Era uma chat room simples, anônima. Havia umas 10 pessoas ativas, comentando sobre a luz, o cheiro. Sim, alguém digitou sobre a aparência do cheiro da minha casa e sobre o que eu faria em seguida. Eu tive que testar. Eu tinha que confirmar que não era um loop elaborado. Eu precisava confirmar que o público estava interagindo. Eu digitei no chat: estou vendo vocês. Eu sei que vocês estão me assistindo. Eu esperei a reação. Nenhum dos comentários mudou. Eles ignoraram. Eu tive uma ideia horrível. Se eles estavam observando, eu lhes daria algo para ver. Eu saí do meu quarto e entrei na sala de estar, bem debaixo do detector de fumaça. Olhei diretamente para cima, para onde eu sabia que a câmera estava. Eu levantei a mão direita e cocei a nuca. Fiquei parado, contando mentalmente até 10. Eu voltei para o quarto e olhei para o feed. Lá estava, o meu eu virtual coçando a nuca. A latência era a única coisa que me protegia de sentir o olhar diretamente. Mas então aconteceu. Enquanto eu observava, a imagem na tela tremeu levemente e virou. A câmera, antes fixa no centro da sala, moveu-se, lentamente. Ela inclinou-se para a direita, focando na estante ao lado da porta do meu quarto. Eles não apenas assistiam, eles controlavam. Eles souberam o exato momento em que eu voltei para o quarto e estavam me avisando: nós sabemos onde você está. Eu entrei em pânico total. Eu puxei todos os cabos de rede, desliguei o roteador e arranquei o detector de fumaça da parede. Não havia nada dentro, nenhum fio, nenhuma bateria externa, nenhum vestígio de hardware. Chamei a polícia. O que eu diria? Eu fui hackeado na Deep Web e estou sendo transmitido? Eles vieram, checaram a casa, disseram que era provavelmente um golpe sofisticado ou paranoia. Não encontraram nada. Eu desmontei cada tomada, cada objeto na minha casa. Eu cheguei a dormir na sala de estar por uma semana, observando o buraco vazio no teto onde estava o detector. O site, é claro, saiu do ar logo depois que eu fiz o meu show. Nunca mais encontrei aquele link, nem nada parecido. Mas o estrago estava feito. Hoje, 6 meses depois, eu ainda moro aqui. Eu comprei um novo detector de fumaça, mas deixo-o no chão. Eu troquei todo o meu hardware de rede, mas o silêncio da minha casa nunca mais foi o mesmo. Eu vivo sob a suposição de que eles têm outra câmera. Talvez uma que eu não consiga arrancar. Talvez algo na parede. Talvez algo que eu não conseguiria sequer imaginar. Eu sou a prova de que o medo mais profundo não está nas sombras do lado de fora, mas na certeza de que alguém está assistindo e está esperando que você se esqueça. Boa noite e bem-vindos de volta à escuridão. Se você está aqui, você já sabe. Este canal não é sobre histórias de fantasmas infantis, é sobre o medo real. Aquele medo que brota quando você está sozinho, quando o mundo dorme e você decide cutucar o que está escondido. A internet profunda, a Deep Web, para muitos é só um boato, para outros é um labirinto de dados protegidos. Mas para uma pequena fatia de usuários é o terreno de caça dos piores pesadelos da humanidade. Hoje não vamos falar de lendas, vamos falar de uma regra muito específica, aprendida da maneira mais difícil por alguém que pensava que estava imune. A regra é simples, mas vital.
principalmente quando o relógio marca as 3 da manhã. Nunca, jamais, clique em um link sem miniatura, sem foto de perfil, sem qualquer contexto visual, especialmente depois das 3 da manhã. Aquele horário não é só o ápice da insônia, é o horário que o mundo real se desliga e o mundo digital acorda. Esta é a história de Murilo, um garoto que ignorou essa regra e descobriu que algumas janelas que se abrem na Deep Web não são feitas para você olhar para fora, mas sim para que alguém olhe para dentro. Murilo era um estudante de TI, 22 anos, e tinha a arrogância típica de quem acha que entende de segurança digital. Para ele, a Deep Web não era perigosa, era só um desafio criptográfico. Ele navegava em fóruns fechados, trocava chaves de criptografia e ocasionalmente procurava por arquivos raros, aqueles que as grandes plataformas baniriam. Ele tinha um ritual. Toda madrugada, quando o silêncio de sua kitnet era quase palpável, ele ligava o VPN triplo, entrava no Tor e vestia o seu anonimato digital. Naquela noite específica, era terça-feira, 3h17 da manhã. Ele estava em um fórum obscuro, conhecido por hospedar streams incomuns. Nada ilegal per se, apenas bizarro. Pessoas transmitindo a vida de ratos de laboratório, câmeras de segurança abandonadas em países distantes. Ele estava rolando a página, entediado, procurando por algo novo. Eu estava quase desistindo. Tudo que eu via eram os mesmos streams de sempre. Um quarto vazio em Minsk, uma rua chuvosa na Indonésia. Eu já estava pronto para fechar o laptop e tentar dormir, quando o fórum atualizou sozinho. No topo da lista de streams surgiu um link novo. Não tinha título, apenas uma sequência alfanumérica criptografada, e o indicador de status dizia Live. E o mais importante, a regra que ele sempre seguia, não havia thumbnail. A caixa de pré-visualização estava completamente preta, vazia, como se o link estivesse se recusando a ser categorizado. Todos os outros links tinham pelo menos uma imagem estática ou um ícone. Este estava nu, totalmente preto. Eu sentia aquele arrepio, sabe? O mesmo que você sente antes de fazer uma besteira. Mas a curiosidade, Deus, a curiosidade me consumiu. Ele hesitou por quase 1 minuto. Sua mão pairava sobre o trackpad. O som do ventilador do laptop parecia o único ruído restante no planeta. E então, Murilo racionalizou. É só um erro no código, ele pensou. É só um link que não carregou a imagem. Eu vou clicar, ver o que é e fechar em 5 segundos. Ele clicou. O link não abriu em uma nova aba como era padrão. Em vez disso, ele sequestrou a janela atual do navegador, forçando uma tela que parecia ser uma interface de vídeo customizada, de baixíssima resolução. A imagem demorou a carregar. Quando carregou, era escura, muito escura. Eu estava olhando para o que parecia ser um teto. A iluminação era péssima, um tom amarelado e sujo. Era um cômodo pequeno, mas não conseguia distinguir o que era. Um quarto? Um porão? Ele tentou ajustar o brilho do monitor, mas a imagem continuava sendo apenas borrões e sombras. O mais estranho era o silêncio. A maioria dos streams tinha algum ruído de fundo, estática, vento, carros. Este era mudo. Murilo digitou no chat do fórum para ver se alguém mais estava assistindo. Nenhuma resposta. Ele era o único. Ele começou a se sentir desconfortável. Não pelo que estava vendo, pois ele não estava vendo quase nada, mas pelo fato de a transmissão parecer tão íntima, tão solitária. Ele resolveu que ia fechar. Esticou a mão para o mouse. E foi aí que a câmera se moveu. Não era um movimento de câmera brusco, era lento, deliberado. Como se a pessoa segurando o dispositivo estivesse cansada e estivesse mudando a posição do braço. A câmera se inclinou para baixo, revelando o que parecia ser um chão de madeira. E sobre esse chão, algo branco. Um pedaço de papel.
Eu franzi a testa tentando decifrar o que estava escrito no papel que estava dobrado ao meio. Enquanto eu tentava decifrar, a câmera parou. Não se mexeu mais. Naquele momento, Murilo estava digitando no teclado para tentar capturar a tela. Ele parou, congelado. Ele tinha certeza que ouviu algo. Não era estática, não era o seu vizinho, era um som de clique no áudio da transmissão. Um som muito familiar. Ele olhou para seu próprio teclado. Ele tinha acabado de digitar. O pânico começou a subir pela garganta de Murilo. Ele estava assistindo a um stream ao vivo, mas o áudio do stream parecia estar capturando o som que ele fazia no quarto dele. Impossível. Ele estava no Tor, com todos os firewalls ativos. Ele decidiu testar. Ele bateu levemente o dedo na mesa, um toque seco e rápido. O som veio de volta. A latência era mínima. Não era um eco, era uma resposta direta. Murilo não estava apenas assistindo. Ele estava sendo ouvido. Ele puxou o cabo de rede, desligou o Wi-Fi, mas a transmissão continuou rodando. Aquele link não parecia depender mais da conexão dele. Era como se a conexão tivesse sido invertida. A câmera na tela começou a tremer de novo e se moveu lentamente. Desta vez, ela estava apontada para cima, para algo muito próximo. Era o rosto de alguém. Era um rosto embaçado, quase uma sombra, mas eu conseguia distinguir os olhos. Olhos que pareciam estar me encarando através da tela de forma muito concentrada. A pessoa não estava olhando para a câmera, ela estava olhando para mim. E então aconteceu a coisa mais aterrorizante. O áudio da transmissão, que antes estava mudo, exceto pelos ecos de seus próprios ruídos, ganhou voz. Não era uma voz humana clara, era um sussurro rouco, distorcido digitalmente, mas Murilo entendeu perfeitamente o que foi dito. Você está usando azul hoje à noite, não está? Murilo estava usando uma camiseta azul marinho. Ele não havia ligado a webcam. O quarto estava escuro. Como era possível? Ele olhou freneticamente ao redor. Ele não tinha janelas que refletissem o monitor de volta. Não havia reflexo. A câmera na tela se moveu novamente, rapidamente. E a pessoa na transmissão parecia estar rindo. Uma risada silenciosa, mas perceptível na forma como a cabeça se inclinava. Eu percebi que o link sem foto não era um link sem conteúdo. Era um link para uma transmissão que não queria ser catalogada. Eles não queriam que eu soubesse o que eu ia encontrar, porque o que eu ia encontrar era eu mesmo. Ele tentou fechar a janela, mas o botão X não funcionava. Ele tentou Alt F4. Nada. A tela estava presa. No canto inferior da tela, apareceu uma pequena caixa de texto em caracteres que pareciam latinos, mas estavam ligeiramente deslocados. A mensagem era curta e final. Obrigado pelo seu feedback. Sabemos onde te encontrar. Naquele segundo, Murilo não pensou em segurança digital. Ele pensou em vida. Ele desligou o laptop violentamente, arrancando o cabo de força da tomada. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio pesado. Murilo não dormiu aquela noite. Ele passou o resto das horas até o amanhecer olhando para a porta, para o espelho, checando os cantos do quarto. Ele nunca mais acessou a Deep Web. Ele formatou o laptop, trocou de computador e até se mudou de apartamento 3 meses depois, paranoico com a ideia de ter deixado o endereço rastreável para trás. Mas há uma coisa que ele nunca conseguiu explicar, e é aqui que a história fica realmente sombria. No dia seguinte ao incidente, quando ele finalmente teve coragem de ligar o laptop para formatá-lo, ele notou algo em sua mesa. Perto do monitor, ele mantinha um pequeno porta-retrato. Era uma foto antiga dele e de sua irmã mais nova. Ele lembrava perfeitamente onde o havia deixado. Ele estava deitado, na vertical. Naquela manhã, o porta-retrato estava virado, de cabeça para baixo. E colado na parte de trás da moldura estava um pedaço de papel. O papel branco que ele havia visto borrado no chão da transmissão. Apenas uma palavra estava escrita, em tinta preta grossa,
como se tivesse sido escrita com pressa. Azul. O link sem foto não era um link que estava quebrado. Era um portal. Ele não foi para a Deep Web naquela noite. A Deep Web veio até ele. E ela o viu. A internet é escura. E o horário das 3 da manhã é quando as proteções caem. Se você insistir em navegar no subsolo, por favor, lembre-se da regra de Murilo. Se não tem rosto, se não tem contexto, se está te chamando para a escuridão absoluta, deixe quieto, porque talvez a foto que está faltando no link seja a sua. Aviso de gatilho. A história que você está prestes a ouvir contém descrições de isolamento extremo, elementos paranormais e um terror que desafia a compreensão humana. Não ouça se estiver sozinho no escuro. A realidade, meus amigos, muitas vezes é muito mais estranha e infinitamente mais assustadora do que qualquer coisa que possamos inventar. Este relato me chegou através de um contato que insiste em permanecer anônimo. Alguém que jura ter cruzado a linha tênue onde o folclore ancestral do Brasil encontra o abismo digital. O protagonista, que vamos chamar de Lucas, não era um caçador de fantasmas. Ele era um programador, um rato de computador, que decidiu trocar o caos de São Paulo pelo silêncio, a poeira e o isolamento quase religioso do sertão nordestino. Lucas alugou uma antiga olaria abandonada a mais de 20 quilômetros da cidade mais próxima. Era um lugar de tijolos crus e calor sufocante, perfeito para o que ele buscava: solidão absoluta para focar em seus projetos de data mining e, sejamos honestos, para fuçar nos cantos mais sujos e escuros da internet. Ele instalou seu equipamento, ligou os geradores e se preparou para a escuridão absoluta que só o sertão pode oferecer. O silêncio era o que mais o impressionava. Um silêncio ensurdecedor que absorvia o som dos ventiladores e fazia o rangido ocasional da madeira parecer um tiro de espingarda. Ele passou semanas imerso em dados, buscando informações criptografadas e arquivos perdidos, até que encontrou algo que não deveria estar lá. Era uma pasta dentro de um servidor russo há muito inativo, identificada apenas por um código binário obscuro. Quando Lucas finalmente conseguiu descriptografar o conteúdo, ele esperava encontrar segredos de Estado ou algo comercialmente valioso. O que ele encontrou foi um único arquivo de vídeo corrompido, com o nome A Noiva. O arquivo tinha menos de 2 minutos e meio, mas era gigantesco em tamanho, quase como se estivesse sobrecarregado de metadados invisíveis. Lucas tentou reproduzi-lo. O reprodutor travou, o monitor piscou e o cheiro de ozônio queimado pairou no ar quente. Foi aí que o calafrio atingiu. Lucas estava acostumado ao calor árido do sertão, onde a temperatura raramente caía abaixo dos 30 graus, mesmo de madrugada. Mas naquele momento, a temperatura na pequena sala de concreto despencou. Foi um frio cortante, não o frio aconchegante do inverno, mas um frio que parecia sugar a energia da vida, um frio que doía nos ossos. Lucas se levantou, franzindo o senho. Gerador falhando? Ele pensou em voz alta. Ele olhou para a tela. O arquivo, A Noiva, havia sumido. Não apenas excluído, mas vaporizado, como se nunca tivesse existido no disco rígido. Ele tentou investigar a origem, voltando aos logs de acesso, mas o rastro havia sido limpo digitalmente, um trabalho cirúrgico. Lucas, um especialista em segurança digital, estava sendo superado por um arquivo de vídeo. Mas a intrusão não parou no mundo digital. Naquela noite, a escuridão absoluta do sertão pareceu mais densa, mais viva. Lucas tentava dormir, mas o silêncio estava quebrado. Ele começou a ouvir um ruído muito tênue, que ele inicialmente atribuiu ao vento seco batendo nos velhos caixilhos de madeira. Um arrastar lento, muito lento, como se um tecido pesado e molhado estivesse sendo puxado pelo chão de terra batida ao redor da casa. Ele se levantou, pegou uma lanterna de mão e saiu. O chão estava quente, a poeira fina subindo com o movimento. Não havia umidade, não havia tecido molhado, mas o som estava mais próximo.
Ele apontou a lanterna para o terreiro. Nada. Ele girou. O som parou. Lucas estava ali, suando, cercado por um mar de estrelas no céu, mas com uma sensação avassaladora de que não estava sozinho. Sentia a pele da nuca arrepiar-se, como se os olhos famintos de algo que ele não podia ver estivessem fixos nele, julgando-o, esperando. O cheiro veio em seguida. Não era cheiro de podridão imediata, mas sim algo metálico e doce, como sangue antigo, misturado com mofo de roupas guardadas há décadas em um baú fechado. Ele correu para dentro, trancou a porta de madeira maciça e tentou se acalmar. Ele disse a si mesmo que o isolamento estava jogando truques em sua mente. Mas quando ele olhou para sua estação de trabalho, o computador estava ligado. Não estava apenas ligado, estava exibindo uma tela azul. Uma tela azul com um texto em uma fonte que ele nunca tinha visto antes. Não era código binário, era português arcaico. A mensagem dizia, e eu cito: "Ele me achou, de novo." Se você já sentiu que não estava sozinho em um quarto vazio, ou que o som do vento, na verdade, era um nome sendo sussurrado, comente, eu vi, agora mesmo. Lucas passou os dias seguintes pesquisando a olaria e a lenda local. Ele descobriu que a casa estava ligada a uma tragédia de 100 anos atrás. Uma moça, prometida a um fazendeiro rico, havia sido abandonada no altar. Ela se vestiu novamente de branco, mas nunca mais saiu da propriedade, morrendo de tristeza e isolamento. A lenda dizia que ela vagava, sempre à procura de seu noivo, e que ela odiava a intrusão, especialmente a intrusão masculina. A mulher de branco. Lucas entendeu o significado de a noiva no arquivo. Seu fuçar na Dark Web não apenas encontrou um arquivo, ele perturbou algo. Ele não invadiu um servidor, ele invadiu um túmulo digital. Ele decidiu que precisava sair dali, mas antes precisava entender. Por que ela estava usando a tecnologia? Por que a mensagem no monitor? Na noite final, Lucas resolveu enfrentar a ameaça. Ele abriu o cache de seu disco rígido e, usando ferramentas forenses, conseguiu recuperar alguns fragmentos de dados do arquivo A Noiva. Eram apenas frames, imagens borradas e distorcidas, mas o suficiente para reconstruir uma face. Ele sentou-se na frente do monitor, o ar frio novamente enchendo a sala, a eletricidade estalando. O cheiro de metal oxidado estava intenso. Ele ligou o programa de recuperação. O monitor ganhou vida. A primeira imagem que apareceu foi o véu. Não era um tecido suave, mas algo que parecia fibra de papel queimada, branca e suja. O segundo frame era o rosto. Não era apenas tristeza, era raiva destilada, séculos de mágoa congelados em um olhar. Os olhos eram fundos, sem vida, apenas 2 poços de escuridão absoluta. E no momento exato em que a imagem do rosto se completou na tela, o ruído arrastado não veio de fora, veio de dentro. Lucas ouviu o som do metal rangendo, as dobradiças da porta da frente gemendo sob pressão. Ele não se virou, estava hipnotizado pela imagem digital da dor em sua tela. O frio agora era insuportável, um gelo úmido que penetrava suas roupas. Ele sentiu o ar se mover atrás de sua cadeira, lentamente. E então, ele ouviu o que parecia um sussurro, não em seu ouvido, mas diretamente em sua mente, um som seco e estéril, como areia caindo sobre vidro. Você viu meu arquivo. Lucas tentou gritar, mas sua garganta estava trancada, paralisada pelo medo. Ele finalmente se virou. Ela estava ali. Não era uma aparição etérea ou um borrão de luz. Era física, opressiva e real, com uma presença que parecia sugar toda a luz do ambiente. A mulher de branco vestia um vestido que, embora branco, estava manchado de terra, poeira e o que parecia ser lama seca e escura.
Os braços magros estendidos, o tecido pesado pendendo. A visão era o horror máximo, mas o que o quebrou foi o som. O som do arrastar não era do vestido. Eram os ossos dos pés nus e secos dela, raspando no concreto, fazendo um som de lixa úmida. Ela deu um passo em sua direção. O rosto que ele havia visto na tela estava a 3 metros de distância, os olhos negros fixos nele. O que você viu, Lucas? O nome dele, pronunciado com aquele lamento seco, ecoou na pequena sala. Lucas, em um movimento desesperado e cego de autopreservação, jogou o monitor pesado contra ela. Houve um estilhaço ensurdecedor de vidro e plástico. O computador soltou um chiado agudo. A eletricidade acabou. A escuridão absoluta voltou, mas agora estava preenchida com o cheiro intensificado de sangue e mofo. Lucas não esperou para ver se ela havia sumido. Ele se levantou, tropeçou sobre os destroços e correu. Ele correu para o carro, ignorando o motor que engasgava. Ele dirigiu pela poeira, olhando pelo retrovisor, esperando ver a forma branca seguindo-o. Ele escapou. Lucas nunca mais voltou ao sertão. Ele abandonou a casa, o equipamento e a carreira de data mining. Hoje ele mora em uma cidade grande, cercado por milhões de pessoas, mas ele não tem paz, porque ele aprendeu que nem todas as entidades precisam de paredes de tijolo e argamassa para segui-lo. Às vezes, quando ele está navegando de madrugada, buscando algo inocente, ele sente o frio, aquele frio cortante, e por um instante, o cursor em sua tela treme levemente, e ele sente o cheiro metálico de sangue e poeira antiga. Ele não precisa de criptografia ou dark web para ver o rosto dela. Ele apenas precisa olhar a reflexão de seus próprios olhos no monitor escuro. A mulher de branco aprendeu uma nova maneira de viajar. Ela não precisa mais de estradas de terra. Ela viaja pela fibra ótica. E ela ainda está procurando seu noivo, e qualquer um que tenha ousado ver seu arquivo. Se você chegou até aqui, seu relato foi ouvido. Inscreva-se para mais relatos reais e bizarros. Lembre-se, nem tudo o que você ouve é o vento, e nem tudo o que você deleta some de verdade. Há um limite tênue, quase invisível, entre o que aceitamos como realidade e o que a nossa mente projeta no escuro. Nós usamos a tecnologia para tentar desvendar mistérios, para iluminar os cantos mais sujos da história humana. Mas e se a tecnologia for a isca? E se a verdade mais aterrorizante só puder ser acessada através de um link criptografado no submundo da internet, a Dark Web? Este é o relato de Léo, um entusiasta de cibersegurança que, como muitos, acreditava que o horror era algo que se assistia na tela e não algo que se respirava. Léo, junto com seus amigos Pedro e Bia, não era apenas um explorador urbano, eles eram caçadores de arquivos. A obsessão deles era o Sanatório Santa Bárbara, nas montanhas esquecidas de Minas Gerais. Desativado há décadas após uma série de eventos que as autoridades locais convenientemente chamavam de falha estrutural, o lugar era um monumento abandonado à dor. Mas o que levou Léo e o grupo até lá não foram os grafites ou as lendas, mas sim um vídeo anônimo vendido por bitcoins no 3º nível da Dark Web, prometendo imagens exclusivas de A Criança. O cheiro nos atingiu como uma parede de tijolos assim que a porta de ferro enferrujada cedeu, revelando a escuridão absoluta do interior. Era uma mistura metálica de mofo e podridão, como se o tempo ali tivesse parado, mas o processo de decomposição dos objetos, e talvez de algo mais, tivesse continuado em ritmo acelerado. Léo, você tem certeza de que vale a pena arriscar tudo por um vídeo que pode ser CGI de 10ª categoria? Bia sussurrou, a voz tensa, enquanto ligava sua lanterna que mal cortava a neblina de poeira. O cara que me vendeu, ele não é um scammer comum, Bia. O arquivo que ele me deu mostra este corredor, exatamente o ângulo. E o que aconteceu com o áudio dele não é montagem. Léo respondeu.
sentindo o ar frio da montanha contrastar com o calor úmido que parecia emanar das paredes internas. A estrutura do Santa Bárbara era um labirinto de negligência. Pisos de madeira rangiam sob os tênis, cada passo ecoando no silêncio ensurdecedor, amplificando o fato de que eles eram intrusos. Eles passaram pela recepção, onde fichas médicas amassadas jaziam no chão, e seguiram para a ala de isolamento. Era lá, segundo o metadados do vídeo da Dark Web, que a filmagem original terminava. Enquanto andavam, Léo tirou o celular, acendendo a tela no brilho mínimo. Ele pausou o vídeo da Dark Web e comparou o ambiente. Olha isso, a cadeira de rodas enferrujada. É a mesma. O ângulo da câmera era baixo, provavelmente presa a uma haste, o que significa que quem filmou estava olhando para cima ou estava tentando ser discreto. Pedro, o mais atlético e menos propenso à paranoia, parou de repente, levantando a mão. Espera, o que é esse som? Não era um rangido de madeira, nem o vento soprando pelas janelas quebradas. Era um som rítmico, um clique seco e repetitivo que parecia vir de uma sala adiante. Léo sentiu um calafrio percorrer sua nuca, o tipo de frio que não vem da temperatura ambiente, mas de uma certeza primária de que você não está sozinho. Deve ser algum cano quebrando, o prédio está caindo aos pedaços. Não, Léo, parece uma bolinha de gude batendo no chão de cerâmica. Bum, 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 mas muito devagar. Bia corrigiu, agarrando o braço dele. Eles se aproximaram da porta semi-aberta. A sala era o antigo consultório pediátrico do sanatório. Apesar do abandono geral, havia algo ali que parecia ter sido tocado recentemente. Sobre uma mesa metálica, um único ursinho de pelúcia, cinzento e sem um olho, estava sentado perfeitamente ereto. O som cessou. O silêncio voltou, ainda mais pesado. Pedro, com um suspiro de alívio fingido, tentou quebrar a tensão. Viram? Provavelmente era um rato grande demais brincando com alguma coisa. Léo balançou a cabeça, o olhar fixo no ursinho. Ratos não se importam com simetria, Pedro, e ratos não me dão esse mau pressentimento. Naquele momento, enquanto a escuridão tentava engoli-los, eu pergunto a você, que está me ouvindo agora. Se você já sentiu que não estava sozinho em um quarto vazio, que havia uma presença observando você respirar, comente "Eu vi", agora mesmo. Eles decidiram entrar no consultório. O ar dentro era palpavelmente mais frio. Enquanto Bia inspecionava o ursinho, Léo ligou novamente o vídeo da Dark Web. Ele avançou para os últimos 30 segundos. A filmagem mostrava a câmera sendo arrastada lentamente pelo chão da sala de Jacinthe, o quarto de isolamento infantil. O vídeo era granulado e a resolução era péssima, mas a trilha sonora era aterrorizante. Um choro baixo e gutural que parecia não ter fôlego, seguido por um longo ruído branco e então nada. Estamos no lugar certo, é a sala ao lado, Léo disse, a voz baixa. Ele se virou para Pedro. Vamos entrar, gravar o local e sair, só 10 minutos, no máximo. A porta do quarto de isolamento estava apenas encostada. Léo empurrou-a. Diferente das outras áreas do sanatório, que eram sujas e empoeiradas, esta sala estava úmida. Havia manchas escuras e antigas nas paredes e um cheiro forte de urina e cloro velho. Na parede oposta havia um desenho infantil. Não eram rabiscos alegres, era uma figura humana, pequena, com braços longos e desproporcionais, desenhada a carvão, ou talvez algo mais escuro. O que assustava Léo, no entanto, eram os olhos da figura. 2 círculos grandes e vazios. Puta que pariu, olha isso! Pedro sussurrou, mal respirando. Léo moveu a lanterna para o centro da sala. Havia uma pequena cama de metal e nela um cobertor enrolado. Bia apertou o ombro de Léo com força, quase dolorosa. Não mexe, não chega perto. Léo sentia o coração martelar contra as costelas. Ele tentou ser racional, forçando-se a pensar no vídeo da Dark Web. A filmagem terminava com o choro. Ele tinha que verificar o que havia feito aquele som. Ele se aproximou da cama, a lanterna tremendo. O lençol estava pesado, como se cobrisse um peso considerável. Seja lá o que for, vamos filmar de longe e cair fora. Não temos tempo para brincadeiras de mau gosto. Ele levantou o celular, filmando o montículo sob o cobertor.
Foi então que o celular de Léo apagou. Não foi um erro de bateria. A tela ficou preta instantaneamente, o dispositivo frio e inerte em sua mão. Não havia fonte de luz, exceto a lanterna de Bia e a de Pedro, que se moviam nervosamente pela sala. O silêncio foi quebrado por um som que fez o sangue de Léo gelar nas veias. Não era o choro do vídeo, era uma respiração. Curta, superficial, de alguém que estava deitado ali, debaixo do cobertor, bem na frente dele. E então, o cobertor se moveu. Devagar, muito devagar, a borda do tecido foi puxada para baixo, revelando o que estava escondido. Não era o urso, nem um boneco. Era uma criança pequena, talvez com uns 6 ou 7 anos, vestindo uma camisola de hospital desbotada. Ela estava magra, quase esquelética, com os cabelos grudados na testa. E ela estava olhando diretamente para Léo. O que chocou Léo ao nível celular, o que o fez soltar um grito primitivo abafado, foram os olhos. Não eram olhos normais. Não havia íris ou branco. Eram buracos perfeitamente circulares, de um tom de negro que absorvia totalmente a luz das lanternas. Era como olhar para o vácuo, para a escuridão absoluta do espaço sideral, refletida em uma cavidade ocular infantil. E o pior, a criança sorriu. Não era um sorriso inocente, era uma fenda fina e úmida nos lábios secos, um sorriso de puro entendimento e malevolência. Parecia dizer: eu estava esperando por você. A voz que saiu daquela figura era fina e seca, como folhas mortas arrastadas pelo vento. Vocês vieram ver a gente brincar? Pedro reagiu primeiro, gritando um "vamos sair daqui", enquanto virava e corria. Bia estava paralisada, apenas observando a criança, a lanterna tremendo tanto que o feixe de luz dançava freneticamente nas paredes. Léo não conseguia mover os pés. Aquele olhar negro o prendia, drenando toda a sua força vital. Ele percebeu que o terror não vinha da criança em si, mas da ausência de alma que residia naquele corpo. Ele deu um passo para trás, tropeçando na cama. Naquele momento de pânico, ele viu. Ao lado da cama de metal, no chão de cerâmica, havia algo. Não era sujeira, eram marcas de arrasto. Marcas de algo pesado sendo puxado, e elas se estendiam da cama até um canto escuro da sala, onde havia mais cobertores e mais 2 pequenos montículos. A criança não estava sozinha. Léo finalmente conseguiu romper o transe, o medo substituído por adrenalina pura. Ele agarrou Bia pelo braço e a puxou porta afora. Eles correram pelos corredores, o eco dos passos misturando-se com o som abafado e agudo de uma risada infantil que parecia seguir cada curva do sanatório. Eles não olharam para trás. Saíram do sanatório, atravessaram a floresta escura e só pararam quando chegaram ao carro, ofegantes e cobertos de lama. Na segurança relativa do carro, longe do cheiro metálico e da escuridão do Santa Bárbara, Léo se lembrou do vídeo da Dark Web. Ele havia sido consumido pela tecnologia, pelo desejo de ver o que era proibido. O vídeo terminava com um choro. O que eles viram hoje era a parte que a internet não podia vender, o que a internet não podia mostrar. A escuridão que olhou para Léo não precisava de banda larga, estava lá, esperando, muito antes de existirem telas para exibi-la. E é isso que me assusta. E deve assustar você. O que você busca na escuridão digital pode muito bem estar olhando para você de volta na vida real, esperando o momento certo para te perguntar se você veio para brincar. Inscreva-se para mais relatos reais de eventos que a ciência e a lógica se recusam a explicar. Lembre-se, nem tudo que você ouve é o vento, e nem todo arquivo pode ser deletado. Boa noite. E tome cuidado com o que você procura na Dark Web. Você pode acabar encontrando muito mais.